Oi, gente! Hoje eu vou compartilhar 3 dicas como conseguir lábios mais volumosos, usando apenas batom e iluminador. Antes de começar a compartilhar essas 3 dicas incríveis, é sempre importante você se lembrar de hidratar os lábios antes de aplicar qualquer tipo de batom e também incluir essa rotina aí no seu dia a dia. Eu gosto muito do Bepantol Derma, esse aqui é em bisnaguinha, só que é muito mais fácil aquele Bepantol se fosse um stickzinho mesmo. Eu uso ele basicamente todos os dias, pela manhã, à noite e também sempre antes de aplicar qualquer batom. Essa hidratação eu também gosto muito de ultrapassar o contorno natural. Pronto, agora estamos prontas para colocar as 3 dicas em prática. Então a primeira dica é iluminar o arco do cupido e também esse filtrinho que a gente tem, que é essa ligação entre o arco do cupido e o nariz. Para que fique bem natural, é importante que esse iluminador tenha o mesmo tom e subtom da sua pele, para não fugir tanto e não criar tanto contraste. Para conseguir mais volume, quanto mais claro esse iluminador é em relação à sua pele, mais efeito de volume você vai conseguir. O pincel, ele tem que ser fofinho, só que ao mesmo tempo pequeno, para ele não ultrapassar muito exatamente onde a gente quer que o produto fique. Então, o pincel escolhido é o 221 da MAC. Então a gente vai iluminar o arco do cupido. Você também pode iluminar não só o arco do cupido. Conforme a gente ultrapassa um pouquinho, chega mais para as extremidades, a gente consegue mais volume, A gente só tem que tomar cuidado para não iluminar acima do contorno. A gente pode também trazer um pouquinho de iluminação aqui para o centro. Agora, vamos iluminar os filtrinhos. Se você quiser ainda mais volume nesses filtrinhos, você pode usar um pincel mais preciso, como esse aqui, que é um pincel caneta, pincel lápis, o 219 da MAC, foi o meu escolhido. E criar mais uma linhazinha, Depois de iluminar, você já pode aplicar o seu batom favorito. A segunda dica, você pode usar sozinha ou também unir com a dica anterior, que foi de iluminar o arco do cupido, o filtrinho. Então essa segunda dica é usar um batom esfumado. Quando a gente esfuma o contorno, não fica tão visível até exatamente onde esse batom foi aplicado. Então a gente consegue ultrapassar um pouquinho mais do contorno natural sem que isso fique tão perceptível e, consequentemente, a gente consegue um super volume. Isso pode ser feito tanto com batons mais claros, nudes, rosados ou até mesmo batons mais escuros. Eu escolhi um batom mais nudezinho porque eu acho que eu consigo, ao mesmo tempo que eu consigo o efeito de volume, eu consigo naturalidade. Eu vou usar o Yours Truly da Becca. É importante que esse batom ele seja um pouquinho mais cremoso. A gente não consegue esse efeito com os batons líquidos mate. Porém, uma dica super legal, uma dica extra aí para o nosso vídeo, é que você pode alterar a consistência do seu batom líquido mate. Então, às vezes você quer aquela cor específica, só que não daria para aplicar esse truque porque o batom é líquido mate, é seco, a gente não vai conseguir esfumar. Então, o que você pode fazer? Você pode misturar o balmezinho, aquele Bepantol, por exemplo, que eu apresentei lá no início do vídeo. Você pode fazer uma misturinha com o batom líquido mate e o seu balmezinho. Você tem um batom cremoso, com uma consistência cremosa, da cor inicial, do seu batom líquido mate. Então eu vou aplicar o meu batom. Não precisa ficar perfeito no primeiro momento. E agora eu venho com um pincel 219 da MAC ou qualquer pincel que seja, que tem essa característica, aquele pincel lápis ou caneta que geralmente a gente chama. E você vai esfumar em movimentos de vai e vem todo o contorno do seu lábio com batom. Eu vou pegar um pincel um pouquinho mais fofo, só para tirar a linhazinha. Se
você quiser ainda mais suave, você pode vir com o dedo, ó, e dar mais batidinhos. O ideal, para que não fique tão artificial, é que você ultrapasse mais ou menos uma linhazinha ali do seu contorno natural. A terceira dica para a gente conseguir lábios mais volumosos é criar aquela técnica de degradê, onde o batom do centro dos lábios é mais claro e as extremidades são mais escuras. Consequentemente, por ser mais claro, criando esse contraste do centro para as extremidades, a cor mais clara vai projetar os lábios e vai trazer uma sensação muito maior de volume. E para dar um plus, buscando ainda mais volume, a gente pode colocar um pouquinho de gloss transparente aí no centro dos lábios. Então permaneça com aquela dica onde a gente ilumina o arco do cupido e também o filtrinho. Então eu vou começar com o batom mais claro. Nesse caso, eu escolhi 2 tons de rosa para criar o degradê. O Please Me, basicamente ele tá acabando, Please Me. O Full Panic da Pat McGrath. Então são 2 batons rosados, um mais pink e outro um pouquinho mais pastel. Eu vou criar uma fusão e um degradê entre essas 2 cores. É mais fácil a gente começar do claro pro escuro, então com aquele pincel fofinho, pequenininho, no caso 221 da MAC, eu venho com o batom mais claro, aplico no centro. Pode aplicar esfumando mesmo. E agora o contorno você vai escolher ou fazer um contorno mais preciso ou até mesmo um contorno mais esfumado. Então, para a gente conseguir um batom bem contornado, é importante que o seu pincel seja mais preciso. Esse aqui é o 304 da Makeup Forever. E a gente vai começar a aplicação pelo centro e depois a gente aplica as extremidades. No lábio inferior a mesma coisa, a gente começa pelo centro e depois a gente contorna as laterais. Então, aplicado o batom mais clarinho, a gente contornou com o batom mais escuro, a gente vai voltar agora com o batom mais claro e o pincel fofinho. Então a gente vai criando esse degradê, acrescentando um pouco mais de claro, escuro, esfumando entre os 2 tons. E se você quiser esse volume mais concentrado no centro realmente dos lábios, você pode escurecer as laterais com um batom mais escuro. Então, ó, rainha. E fecho mais as laterais. Então esse claro ele vai projetar ainda mais os lábios. Pra gente finalizar, gloss transparente. Eu vou usar o Lip Glass da MAC. Eu vou usar transparente porque eu gostei muito do tom que ficou e eu não quero alterar. Mas você poderia usar outro gloss também com cor, não tem problema. Desde que ele acompanhe mais ou menos essa intensidade, ele tem que ser realmente mais claro que o batom que a gente usou nas extremidades. Bom, gente, essas foram as minhas 3 dicas favoritas de como conseguir lábios mais volumosos. Me contem aqui nos comentários quais dicas você mais gostou, quais dicas você conseguiu aplicar realmente no seu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal e não se esqueçam de curtir o vídeo. Espero vocês no próximo tempo. Beijo!